Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar o que acontece no seu corpo quando você janta muito tarde. Depois das 8, 9, 10, tem gente que janta às 11 horas da noite, gente, porque tem uma vida mais noturna ou chega tarde do trabalho. E isso atrapalha muito o metabolismo, o seu emagrecimento, a sua saúde. Eu vou te falar quais são os riscos e os cuidados que você tem que ter. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, claro que eu quero saber, né, que horas você costuma jantar? Claro que algum dia ou outro a gente pode ter um imprevisto, jantar mais tarde, mas sua rotina do dia a dia, jantar em que horário? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa a sua curtida. Isso é muito importante pra mim no canal. E se você conhece alguém que janta tarde, precisa dessa informação aqui pra saúde, compartilha esse vídeo, faz a sua parte para ampliar essa nossa corrente do bem. Comer tarde pode trazer vários problemas para a nossa saúde de forma de metabolismo, ganho de peso. É muito importante a gente conseguir regular esse horário para dormir, até porque a primeira coisa que acontece, gente, é que o nosso metabolismo vai diminuir à noite. É óbvio isso, né? Por conta dessa própria questão que a gente vai fazer menos exercício, vai ficar menos ativo. Então, a tendência é que o nosso metabolismo vá diminuindo durante a noite. Isso faz parte do nosso ciclo circadiano, deveria acontecer dessa forma. E quando a gente consome um grande volume de comida, como um jantar completo num horário muito tarde da noite, a gente pode dar um pico de glicose. E esse pico glicêmico à noite pode piorar muito o nosso metabolismo. A gente sabe que picos de glicose podem aumentar a inflamação crônica de baixo grau do nosso corpo e podem levar ao aumento de gordura abdominal. Então, quando você janta muito tarde, um volume muito alto, pode contribuir para tudo isso que eu estou falando aqui para você. Então, o ideal é que você puxe o horário do seu jantar um pouquinho mais para cedo e tenha uma alimentação mais equilibrada. Outra coisa que pode acontecer quando você jantar muito tarde é você modificar um pouco essa questão da sua secreção e do seu ciclo de leptina, que é o hormônio da saciedade no nosso corpo. A leptina é aquele hormônio que fala assim, ó, já comi muito, pode parar, é aquele sinal que o cérebro manda para você que tipo, você está satisfeito, mas ela depende um pouco do sono profundo para funcionar bem, a regulação dela está muito relacionada com uma boa noite de sono. Então, quando a gente janta muito tarde, obviamente a gente sabe que o nosso sono vai ficar comprometido e essa sinalização de saciedade para a gente pode ficar prejudicada. Muitas pessoas que jantam mais tarde sentem mais fome ao longo do dia porque dormem pior. A gente sabe que essa noite de sono mal dormida atrapalha muito as escolhas alimentares, essa sensação de regulação alimentar que a gente tem. Então, é muito importante que a gente modifique o horário para melhorar essa regulação da leptina e conseguir controlar mais o apetite também. Outra coisa que pode acontecer quando você consome alimento mais tarde é você ter aquele pico de insulina, que eu já te falei, e a insulina e a melatonina não são amigas, elas não funcionam bem juntas. Quando a gente tem um pico de insulina muito tarde, a gente pode diminuir a nossa produção da melatonina, que é aquele hormônio que vai fazer com que a gente entre naquela indução do sono, relaxe, consiga mostrar para o corpo que, olha, tá na hora de desligar, tá na hora de dormir. Agora é o momento da gente relaxar, não ficar preocupado em metabolizar alimento, digerir alimento. E isso pode desregular o nosso eixo hipófise adrenal, hipotálamo, que é muito importante para o ciclo circadiano do nosso dia, para a secreção de cortisol, principalmente o cortisol noturno. Isso pode deixar a gente em estado de alerta. E isso não é só ruim para o nosso sono, mas também para a questão da gente conseguir diminuir a pressão durante a noite, aquele dip noturno de pressão que a gente precisa. Então, de uma forma mais ampla, pode prejudicar até mesmo a saúde cardiovascular. Outra coisa que acontece é que a gente pode, ao jantar muito tarde, em um volume grande de comida, ter um prejuízo na questão de atrapalhar a queima de gordura que naturalmente ocorre durante a noite. Essa queima de gordura pode acontecer por conta do hormônio de GH que a gente secreta durante a noite. A gente sabe que o nosso pico de GH é noturno, tanto que a gente fala para as crianças que estão em fase de crescimento, né? Dorme cedo se você quer crescer, porque criança que dorme tarde ou dorme mal não tem esse pico otimizado do GH, que é o hormônio do crescimento. Nós, adultos, não vamos mais crescer, mas o GH tem outros efeitos para o nosso organismo que é muito importante. Ele estimula reparo celular, ele estimula aumento de massa magra e ele oxida a gordura visceral, que é essa gordura daqui, né, da região abdominal, que a gente sabe que está relacionada com problemas metabólicos. Então, quando a gente tem uma insulina muito grande à noite, ela é contrarregulatória do GH, e que é o hormônio que mantém a nossa massa magra também, né, evitando a sarcopenia, a perda de massa muscular com a idade. Então, esse é outro ponto importante porque a gente deve evitar jantar muito tarde.
Também a gente tem que pensar que jantar muito tarde, dormir logo depois, pode sobrecarregar o nosso fígado, né, que é aquele maestro do nosso corpo que vai conseguir secretar enzima, regular a glicose, né, o fígado secreta o glucagon, que ajuda a regularizar os níveis de açúcar do sangue. Isso pode levar a um aumento da resistência à insulina, isso pode prejudicar o metabolismo de gordura, e isso pode desregular o nosso equilíbrio hormonal. Então, o ideal é que a gente jante mais cedo. Você não vai precisar jantar às 5 horas da tarde, mas lembra que terminar o jantar, terminar, não começar, até umas 8 horas da noite é super ok. E o ideal é que quanto mais idade a pessoa tenha, mais cedo ela jante, né? Para dar tempo da gente também não deitar com o estômago muito cheio. A gente sabe que muitas pessoas que têm mais idade têm realmente o trânsito alimentar mais lento no trato digestivo e podem ter um risco maior associado de refluxo gastroesofágico. Então, a pessoa que janta às 11 e deita à meia-noite pode ter refluxo. Isso pode prejudicar realmente a saúde de uma maneira mais ampla, principalmente essa parte digestiva. Então, o ideal é que você jante mais cedo e alimentos de mais leve digestão. Eu tenho um vídeo bem legal aqui falando quais são os alimentos ideais para as pessoas com mais de 50 anos consumirem no jantar. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Me conta o que mais te surpreendeu desse vídeo, o que você não sabia que podia impactar, né, no seu organismo de jantar tão tarde. E para que horas agora você vai mudar o seu jantar? Eu vou adorar ver o seu comentário. Mais uma vez, lembra de curtir o vídeo, porque essa é a sua forma de me ajudar. E compartilha com quem precisa dessa informação. Você pode estar ajudando alguém a ter mais saúde a longo prazo. Até a próxima. Tchau, tchau.